Senhor possa, Senhor, usar a tua filha como o Senhor sempre tem usado para nossas vidas. Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir nessa noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Estou feliz por esta oportunidade, por estar aqui neste lugar, para trazer a mensagem do Senhor. Irmãos, eu estou muito nervosa, eu fico nervosa todas as vezes que é para trazer a mensagem do Senhor. Afinal, é uma responsabilidade muito grande, né? Mas eu creio que o Senhor já palestrou ao meu coração. Você crê também? Amém? O Senhor, Ele trouxe ao meu coração uma mensagem, uma palavra. No dia que o pastor Marlon ele me convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu estava estudando. E eu quero te pedir nessa noite para que você possa abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, no capítulo 10, versículo 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Amém? Prometo que eu vou ser rápida, vou ser sucinta, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, amém? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Eu gosto muito do Evangelho de Marcos, não é mistério para ninguém. Nós temos o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de Lucas, nós temos o Evangelho de João, que são evangelhos que combinam entre si, né? Afinal, todos eles trazem as mensagens de Jesus, trazem os milagres de Jesus, cada um contando ao seu modo, da maneira que viu, da maneira que ouviu. Mas eu particularmente gosto muito do Evangelho de Marcos. Marcos, ele não foi um dos 12 discípulos, mas ele acompanhou Paulo em sua primeira viagem e é tradicionalmente associado a Pedro. Obrigada, meu irmão. Marcos, ele apresenta a pessoa e a obra de Jesus Cristo e os ensinamentos dele. E diferente dos outros evangelhos, ele registra muitos milagres, muito mais do que os outros evangelhos. Então eu gosto muito de Marcos por conta disso. Eu quero partilhar com você nessa noite um dos milagres de Jesus, um dos últimos milagres de Jesus. Só que antes de falar sobre esse milagre, eu preciso falar para você sobre a pessoa de Jesus, sobre aquele que fez o milagre, sobre aquele que continua fazendo o milagre. E eu sei que ele vai continuar fazendo o milagre hoje aqui. Você crê também? Aleluia! Jesus ele ia para Jerusalém, né? Na sua morte de cruz, mas ele ressuscitou. E ele está aqui nessa noite, eu creio nisso. Jesus, ele inicia o seu ministério em um período, eu fiz uma anotação aqui, mas você vai entender. Jesus, ele inicia o seu ministério em um período onde o mundo havia mudado drasticamente. Nessa época em que o povo de Israel retornava do exílio, cerca de 500 anos antes, onde a cultura, a política, o idioma, a práticas religiosas em Israel sofreram grandes mudanças. Ou seja, muitas pessoas equivocadamente acham que o período de 400 anos, onde se ficou em silêncio, não estava nada acontecendo. Só que muita coisa estava acontecendo. As pessoas estavam, trabalhando, os impérios estavam se levantando. Havia o Império do Persa, helênico, os asmoneus e o Império Romano. Jesus, ele vem no Império Romano. E as pessoas, elas acham que não estava acontecendo nada. Só que enquanto o povo se alegrava nesse período, o povo também sofria, pastor Cláudio. E sofria muito.
Por que o povo sofria? Porque era um povo escolhido pelo Senhor, mas era um povo totalmente errante, um povo que se contaminava. E o povo, ele estava sofrendo na mão dos romanos. Aí Deus, ele manda o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele tem a sua primeira aparição aos 12 anos no templo. E depois disso, aos 27, ele aparece de novo. E quando ele começa a aparecer, ele começa operando os seus milagres e as suas maravilhas. Jesus, ele começa a fazer coisas que ninguém fazia. Jesus começa a fazer coisas inexplicáveis. E com isso, Jesus começava a incomodar. Por quê? Jesus não era contra as leis. Jesus era contra quem falava da lei, mas de fato não seguia a lei. Jesus era, de fato, contra aqueles que pregavam que se você chegasse e se alimentasse sem lavar as mãos, você estava impuro. Mas o seu coração estava totalmente contaminado. Então Jesus, de fato, era contra isso. E ali Jesus, ele começa a se levantar e começa a pregar e a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o principal, ele começava a trazer mensagens que libertavam. Jesus nunca veio oferecendo casa. Jesus nunca veio oferecendo carro. Nunca. Ao contrário, Jesus vinha com uma mensagem que libertava. Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir a mim e ser meu seguidor, que se esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Era essa mensagem que Jesus pregava. Só que, pasmem, toda vez que Jesus pregava essa mensagem, algo diferente acontecia. Algo extraordinário acontecia. E todas as vezes que algo diferente e algo extraordinário acontecia, mais pessoas iam atrás de Jesus. Mais pessoas queriam conhecer Jesus. Mais pessoas proclamavam sobre Jesus. Mais pessoas iam e começavam a falar. Sabe aquele homem que pregou certa mensagem? Aquela mensagem me transformou. Sabe aquele homem que pregou aquela mensagem? Aquela mensagem me curou e me fez viver algo inexplicável. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. E a Bíblia não me diz por quanto tempo aquele homem estava à beira do caminho. A Bíblia também não me diz se ele era um cego de nascença. Não me diz, a Bíblia não vai me falar isso. A Bíblia só me relata que depois foram para Jericó e saindo, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ela não vai me falar quanto tempo ele estava ali. Se 2, 3, 4, 5, 6, 10. Não, ela não vai me relatar. Ela só vai me dizer que ele estava à beira do caminho. E na beira do caminho, eu acredito que por muito tempo ele escutava: é só mais um dia, Bartimeu. Bartimeu, toma aqui mais uma esmolinha para você sobreviver, até porque os mendigos, eles ficavam ali mesmo para receber as esmolas. Só que naquele ano, meu irmão, qual é o nome da série que você veio aqui hoje? Milagre? Não se explica. Naquele dia, naquele ano, diferente dos outros anos, quem passaria ali era Jesus, o dono dos milagres inexplicáveis. Jesus, aquele que fez o mar se abrir. Porque Moisés tocou nas águas, mas quem deu a ordem foi Jesus. E o mar se abriu. Aquele que apaziguou uma tempestade. Aquele que curou um leproso. Para todo mundo, não tinha mais chance para o leproso. Está lá, naquela cidade, desprezado. Mas ele foi lá e curou o leproso. Milagres inexplicáveis.
aquele que ressuscita, meu irmão. Milagre inexplicável. Jairo está no meio da multidão implorando: minha filha está morta. Ou melhor, está doente com uma doença impossível de ser curada. Aí de repente chega a notícia: pastor Marlon, pastor Cláudio, para de incomodar o mestre, sua filha morreu. Jesus foi lá, Talita cumi, levanta. Milagre inexplicável. Quem tem poder sobre a morte, meu irmão? É Ele. Jesus entra em Gadara, e eu falei isso aqui da outra vez. Ninguém queria entrar em Gadara, meu irmão. Tinha um endemoniado lá, que destruía tudo, era devastador o que ele fazia, que vivia nos sepulcros. Aí Jesus vai lá e repreende aquela legião. Quem pode fazer um milagre inexplicável como esse? Jesus. Jesus toca na mão mirrada e a mão volta ao normal. Jesus anda por cima das águas. Quem pode fazer isso, meu irmão? As pessoas olham, é um fantasma. Quem é esse que está andando por cima das águas? É Ele. Milagre inexplicável. Meu irmão, milagre inexplicável é isso. Porque o que é possível, Deus dá capacidade para você fazer. O que é impossível, Ele chega, resolve e faz. Milagre possível, explicável, Ele dá capacidade para a medicina fazer. Sabe aquela feridinha que o técnico de enfermagem vai lá tratar, pastora Camila? Coloca o remédio, eu faço isso. Milagre explicável. Eu vou lá com o soro, eu limpo a feridinha, eu olho como está o estágio da ferida, indico a medicação, você compra, eu passo a quantidade exata, porque não é a medicação, não é a quantidade, é a qualidade do produto, e com o tempo a ferida está cicatrizada. Mas o milagre inexplicável não é a quantidade, não é a qualidade, é Ele quem faz. Bartimeu está parado no meio do caminho e está ouvindo as pessoas passarem. Toma uma esmola, Jesus está vindo aí. Está parado na beira do caminho. Aquele que aos 12 anos teve a aparição, é Ele que veio, vai morrer, mas vai ressuscitar. É Ele, está vindo aí, Bartimeu. É Ele, Ramana Raio, Ramana Gassuia. Bartimeu, é Ele que está vindo aí. Aí talvez um audacioso, porque se tem um crente audacioso aí, então se prepara, teu milagre vai chegar. Bartimeu, é a tua última oportunidade, Ele está passando. Está longe ainda, Bartimeu, aproveita a tua oportunidade. O Senhor falou comigo que hoje é noite de oportunidade. Viver milagre inexplicável é não perder a oportunidade. Não perder a oportunidade. Dá uma esmola para Bartimeu e fala: Bartimeu, tá vindo aí. Aquele que era, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz. Tá vindo aí. Aí o Senhor palestrou comigo. Para viver milagres inexplicáveis, você tem 4 atitudes inegociáveis. A primeira atitude que você precisa ter é estar no caminho certo. Bartimeu, ele estava no caminho certo. E qual era o caminho certo? O caminho que Jesus iria passar. Talvez você tenha chego aqui nessa noite e muitas das vezes nós estamos em lugares, em cenários desfavoráveis. Muitas das vezes nós estamos em lugares em que nós não queríamos estar. Muitas das vezes nós estamos vivenciando situações que nós não queríamos viver, Daniele. E de fato, isso é natural para um ser humano.
Só que eu vim te dizer nessa noite, você está no lugar certo. Você está vivenciando a situação certa. Você está no cenário certo para viver aquilo que Deus determinou para você. E talvez as pessoas estão passando e olhando para você. É só mais um coitado. Está há tanto tempo vivendo essa situação. Se eu tivesse no lugar dela ou dele, eu já teria saído do caminho há muito tempo. E já estaria vivendo outra coisa. Ainda bem que ela não é você. Porque ela não está pronta para viver o que Deus tem reservado para você. Um milagre inexplicável. Ainda bem que ela não é você. E ainda bem que ela não está onde você está. Porque muito mais à frente, ela vai poder olhar e ver o que Deus irá fazer na sua vida. A segunda estratégia que você precisa ter para viver um milagre inexplicável é clamar. E eu anotei algo aqui enquanto eu estava orando, o Senhor falou algo ao meu coração sobre o clamar. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era. Sabe aquela história que você escuta desde pequeno? Lute com as armas que você tem. O guerreiro, o soldado, quando ele vai para a guerra, qual é a arma que ele usa para guerrear? A espada. Qual é a arma que Deus te deu para que você utilize nessa noite para guerrear a tua guerra? Para você viver o teu milagre inexplicável. Se é clamar, meu irmão, começa a clamar nessa noite. Se é orar, não deixa de orar. Se é cantar, não deixa de cantar. Se é pregar, não deixa de pregar. E foi o que Bartimeu fez. A arma que ele tinha era clamar. Ele estava no lugar certo. Ele estava na hora certa. E ele tinha a arma certa. E quem disse que ele precisava de visão? Quando a voz dele ecoava ao ponto de incomodar a multidão. A tua voz pode até estar incomodando a multidão, mas ela está invadindo o céu. E quando ela invade o céu, você vive coisas sobrenaturais. Coisas que ninguém viu. Coisas que o olho não viu. Coisas que o ouvido não ouviu. E é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. É o que Deus preparou para você. A multidão não está entendendo, continua clamando. A multidão está se incomodando com você, continua clamando, porque enquanto você clama, Deus movimenta o céu ao teu favor. A terceira estratégia: não se incomode com a multidão que tenta te paralisar. Quando você se posiciona, quando você está no lugar certo e na hora certa, e você entende que precisa usar a arma que Deus te deu, a multidão começa a se incomodar. Alguém começa a se incomodar. E muitos de nós, como eu já fiz isso, parei. Eu pedi ao pastor Marlon para vir aqui me ajudar, antes de eu começar, eu queria que ele me ajudasse para que você entendesse. É muito rápido. E eu queria pedir ao Fabrício para me ajudar também rapidinho. Para que você entendesse o que acontece. Coloca a cadeira aqui, filho, rapidinho. Mãe. Coloca o casaco como uma capa, eu vou vedar os seus olhos. Eu quero que você entenda o que acontece quando você está na hora certa. Quando você está no momento certo. E quando você entende. Quando você entende. De fato, ao usar a arma certa, o que acontece com você?
A veda simboliza... Vem cá, pode vir vocês três. Vem cá, pastor Cláudio, também. A veda simboliza a falta de visão. E o meu casaco é a capa. Bartimeu, ele estava no lugar certo. Bartimeu, ele estava na hora certa. Ao redor. No lugar certo, na hora certa. Bartimeu, ele não tinha visão. Mas ele entendia que Jesus já estava passando. E com Jesus uma grande multidão. Aí o que o Bartimeu começa a fazer? Começa a clamar, pastor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês começam a falar mais alto do que ele. Você consegue entender? Jesus está passando, meu irmão. Mas Bartimeu não perde a oportunidade. Jesus continua passando. Mas ele não perde a oportunidade. E vocês sentados, Jesus está passando aqui, meu irmão. Não perca a tua oportunidade. Oh, pode parar. Pode parar, pastor. Ei, meu irmão, ele não parou de clamar. E quanto mais ele clamava, mais a multidão continua clamando, pastor. Mais a multidão vinha e oprimia Bartimeu, mas ele continuava. Aí a luta vem sobre a tua vida, você para de clamar, você para de orar, você para de jejuar, você deixa o cargo de lado, você simplesmente estabiliza, você paralisa a fé. Oh! Mas teve um momento, meu irmão, que nem a multidão conseguiu oprimir a Bartimeu. Sabe por que a multidão não oprimiu a voz de Bartimeu? Porque ele entendia que aquela era a última oportunidade. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jesus nasceu em Jerusalém, em Belém. Oh, ia morrer em Jerusalém, na Galileia, lá em Jerusalém, com morte de cruz. Era a última oportunidade de Bartimeu. Ele estava a caminho da crucificação. Oh, Ramanahaio, Ramanagasuia. Talvez ele nem soubesse que era a última oportunidade, mas ele entendia que ele precisava usar a fé. Ei, a fé é o único fundamento com promessa. Tem um hino que a gente cansa de cantar, Elisa. A fé derruba a muralha. A fé faz o impossível acontecer. A fé cura doente, cura doença. Quantos testemunhos de que a fé curou um câncer. Mas não era só a fé, era entender que ele ainda faz. A fé se associa com aquilo que você acredita. Porque se você acreditar, nem que seja com aquele grão de mostarda, um pouquinho. Nathalie, eu estou me rastejando. É só um pouquinho que eu tenho. Jesus ainda faz o milagre acontecer. Nathalie, o médico já virou para mim, meu irmão, e falou para mim, a Camila estava comigo. Ela vai ficar cega ou vai morrer. Vai ficar cega. Esse era o diagnóstico e essa era a determinação. Mas eu quero te dizer uma coisa: a determinação humana ainda não é a determinação de Deus. Milagre não se explica, meu irmão. Milagre se vivencia. Ei, meu querido, nem a multidão conseguiu paralisar Bartimeu. Faz o último barulho aí pra mim. Clama, pastor Marlon. Chama o cego! Ei, você entende? Aí a multidão para. Chama o cego. Jesus escutou. No meio dessa opressão. Chama o cego. Chama o cego. Chama o cego.
Chama o cego. Aí quem estava oprimido teve que se levantar e levar as boas novas. Levanta, porque o mestre te chama. E qual foi a primeira atitude do mestre? Do homem, pastor Marlon? Joga a capa. Sabe por que ele jogou a capa? Porque a capa estava escrito: mendigo, miserável e que vive de esmola. Para viver milagre inexplicável, não dá para ter acompanhando o passado, não. Quer viver milagre inexplicável? Joga a capa que identifica o que você vivenciou. Bartimeu tinha entendimento suficiente. Sabe por quê? Porque ele entendeu: quem está me chamando quer me fazer viver novidade. Oh, meu irmão, quem está me chamando quer me fazer vivenciar novidade. Não dá? Obrigada, meu pastor. Obrigada, meus irmãos. Vocês são maravilhosos. Eu sei que isso daqui não é nem a capa, não chega nem aos pertos da capa de Bartimeu. Mas imagina que aqui está escrito: mendigo, miserável e vive de esmola. Na primeira oportunidade, chama o cego. Eu não quero ser conhecido como um mendigo, um miserável e que vivia de esmola. Eu quero ser conhecido como um filho de Deus. Um sobrevivente. Aquele que era cego, era passado. E que agora vê. Vê. Mas sabe qual é o nosso problema? Você está no lugar certo. Você até clama. E quando o mestre te chama, você até se coloca de pé. Mas quando é para ir ao encontro do mestre, você quer carregar o teu passado. Meu irmão, Deus te chamou para viver milagre inexplicável. E milagre inexplicável não combina com passado, combina com novidade. 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 Passador. Tem até a letra a mais para você viver. Novidade. 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 Eu vou repetir isso. Novidade. Novo. Novo. Deus não coloca vinho novo. Deus não coloca vinho novo. A determinação para você nessa noite é: continua no lugar certo. Continua clamando e se colocando de pé quando Ele te chamar. Mas deixa o passado. Nathalie, a minha capa é a falta de perdão. Deus está te convidando a largar a capa e vir para viver o inexplicável. Nathalie, eu pequei, sabe? Mas eu estou com vontade de viver a novidade. Eu estava com vergonha. Larga a capa, meu irmão, da vergonha e vem viver a novidade. Nathalie, eu quero conhecer essa novidade. Vem conhecer essa novidade. E sabe qual é o quarto? Para eu entregar. Você entende que depois do clamar, estar no lugar certo, não se importar com a novidade e não carregar a capa, você tem que dizer para Jesus: onde está a tua dor? Quem disse que Jesus não sabe o que dói? Se Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas eu preciso declarar. Jesus pergunta para Bartimeu, até porque um versículo antes ele fala: chama o cego. Ele sabe o que ele quer. Mas o que ele pergunta para o cego? O que você quer que eu te faça? Senhor, ele declara em alto e bom som, para todo mundo ouvir, a multidão que oprimia, até se bobear quem estava passando na hora e queria dar esmola para ele, porque ainda identificava que ele era mendigo, né? Ainda tem aqueles que veem o milagre de acontecer na nossa vida, mas ainda não acredita. Eu quero ver.
Nessa noite, Jesus está perguntando para viver o inexplicável. Você quer viver o que você quer que eu te faça? Dê nome ao teu milagre inexplicável. Jesus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você dê nome. Jesus, eu quero ver. Jesus, eu quero ver. Então vai, porque a tua fé te salvou. Mas dê nome nessa noite, tendo fé. Fé. E acreditando que por mais que seja impossível, tenha certeza de uma coisa: o possível você consegue fazer. Dê nome às causas impossíveis. Aquilo que você olha e fala, não dá para mim. Não dou conta. Jesus, para mim, não dá mais. Dê nome às impossibilidades. Dê nome às tuas impossibilidades. Dê nome às causas que passam, te olham e dizem para você, não vai conseguir. Não tem mais solução. É só o início de uma série de mensagens. Milagres não se explicam, mas que você vai viver o inexplicável do Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade, meu irmão. Amém.